Seja muito bem-vindo ao Sou Matize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. Um vídeo para você que já tem aí muito tempo aí que está estudando. Quero ver do que você se lembra. São algumas questões, uma espécie de simulado e depois eu quero que você conte aqui nos comentários quantas você se lembrava, quantas acertou, combinado? Vamos para a primeira. Bom, primeira questão. Eu pergunto o seguinte. Quantos segundos tem em uma hora? E aí? Pensa aí um pouquinho. Quantos segundos tem em uma hora? Alternativas: 60, 600, 360 ou 3.600? Pensa um pouquinho. Bom, uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Tem que lembrar disso, hein? Então, o que a gente vai ter que fazer? Multiplicar 60 por 60. Uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60, então 60 vezes 60, 3.600 segundos é a resposta correta dessa primeira questão. Vamos para a segunda? Segunda questão, muito fácil. Quanto é 10% de 98? E aí, lembra de porcentagem? Calcular 10% é muito fácil, gente. Ó, alternativas: 9, 8, 9,8 ou 0,98. E aí, quanto é 10% de 98? Diz aí para mim, pensa um pouquinho. Vamos pensar? Bom, para achar 10% de um número é muito fácil. Se ele terminar em zero, é só tirar o zero. Não é o nosso caso, né? Então, quando ele não termina em zero, a gente vai colocar uma vírgula, deixando um número depois dessa vírgula, tá? Então, no caso, 9,8, né? Vou colocar a vírgula, deixando um número depois da vírgula, 9,8, alternativa C. Acertou? Vamos para a terceira. Como escrevemos 22 mais 57 em algarismos romanos? E aí, quem lembra de algarismo romano, hein? Essa aqui eu peguei, fui bem longe, hein? Ó, LVII, XXVII, LXXVI, LXXIV. E aí, como que a gente escreve, hein? Quem lembra? Bom, vamos relembrar que né? Esse pauzinho aí representa 1, o V representa 5, o X representa 10, o L representa 50. Ó, já dei dica demais, hein? E aí, como que eu escrevo 22 mais 57 em algarismos romanos? A soma, né, no caso. E aí, pensa um pouquinho. Pensou? Bora para a resposta. Bom, 22 mais 57 é 79. E aí, é os números que eu já comentei aí com vocês, né? O que a gente vai precisar já está aí. Eu só tenho que lembrar também que, ó, tem uma diferença de IX é 9 e XI é 11, né? Quando a unidade menor está anterior à unidade maior, a gente pega uma a menos. Quando está posterior, a gente pega um a mais. Então, XI está posterior, a unidade menor está posterior, então 11. E x, a unidade menor, está anterior. Então, a gente pega 10 menos 1, 9, tá? Então, a resposta certa vai ser a letra D, 79. Eu vou precisar de 70, então eu vou ter que pegar o quê? Ó, 50, então 1L. 70, então mais 2x, né? Que é 50 mais x, 70. Então, LXX. E o 9 é 1 e x. Então, a letra D é a nossa resposta certa. Acertou a terceira? Bora para a próxima. Quarta questão. Se a área de um quadrado é 36 metros quadrados, qual a medida do seu lado? Ao gabarito. 6 metros, 16 metros, 9 metros ou 24 metros? E aí, se a área é 36, quanto mede o seu lado? Já sabe? Vamos para a resposta. Bom, coloquei aqui um desenho de um quadrado com essa área 36. Eu tenho que lembrar que a área é base vezes altura, lado vezes lado. Ou seja, o lado do quadrado vezes o lado do quadrado deu 36. Eu tenho que pensar isso. Que número vezes ele mesmo deu 36. E aí nós achamos ali, ó, é o número 6, né? Então quer dizer que o lado do quadrado é 6 metros. Era isso que tinha que pensar.
Tem gente que pegaria o 36 e dividiria por 4, né? E aí responderia a letra C, 9, ficaria errado, tá? Não é dividir por 4. Se ele falar o perímetro do quadrado é 36, quanto é o seu lado, aí sim a gente dividiria por 4, ok? Mas como ele disse a área, nós pegamos na prática o quê? A raiz quadrada da área, ok? Outra questão agora. 5. Qual o MMC de 15 e 24? Quem lembra aí de MMC, hein? Menor múltiplo comum. Alternativas: 3, 24, 60 ou 120. Então, qual desses aí é um número que dá para dividir tanto por 15 quanto por 24? É isso que eu tenho que pensar, o menor múltiplo comum. Ou seja, um múltiplo dos dois. E aí, quando eu penso que é um múltiplo dos dois, esse múltiplo dá para dividir tanto por 15 quanto por 24. Bom, para quem lembra como é que calcula, né? Nós colocamos aí, ó, 15, 24, uma barrinha, e aí a gente vai dividindo por números primos, né? Até que não seja mais possível dividir. Então, ó, o 15 e 24 eu dividi por 2, o 15 não dá, eu repito o 15, o 24 dividido por 2, 12. Vou manter a divisão por 2, por causa do 12. O 12 dividido por 2 vai dar 16, e o 15 dividido por 2 não dá, eu ainda repito 15. Depois, o que eu tenho? Vou continuar dividindo por 2 por causa do 6. O 6 dividido por 2 dá 3 e o 15 ainda repetir. Agora eu vou para o outro número primo, 3. 15 dá para dividir por 3, que dá 5. E o 3 dividido por 3 dá 1. E depois eu posso ir no 5, vou dividir por 5 o próximo número primo, porque tem que terminar com esse 5 aqui. Então, 5 dividido por 5, 1, e esse aqui já é 1 mesmo. Então, quando eu chego aqui em 1, 1, eu acabei. E aí eu faço o quê? Eu multiplico esses números primos aqui. Então, multiplicando todos esses números, eu chego em 120. O que quer dizer esse 120? Que é um número que dá para dividir tanto por 15 quanto por 24, tá? Então, resposta letra D. Lembrava do MMC? Bora para a próxima. 6. Qual a raiz quadrada de 144? Essa você lembra, né? Ah, acho que sim. Lembrando que a raiz quadrada é um número vezes ele que dá 144. Então, a gente tem 72, 14, 12 ou 36. E aí, quanto é? Pensa um pouquinho. Exatamente. Quem falou 12, um número vezes ele mesmo, que dá 144, é 12. Letra C. Bora para a próxima. A sétima fala o seguinte: qual dos números a seguir não é um número primo? Ih, será que você se lembra? Bom, letra A, 57. Letra B, 29. Letra C, 41. Ou letra D, 23. E aí, qual desses aí não é um número primo? Número primo é o que mesmo? Lembra? É aquele que possui apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo, tá? Então, desses aí, ó, o 29 dá para dividir só por 1 e por 29. O 41 só dá para dividir por 1 e por 41. O 23 só dá para dividir por 1 e por 23, mas o 57 não. O 57 dá para dividir por 3, por exemplo, dá para dividir por 19, além do 1 e do 57. Então, aí, ó, já até coloquei quais são os divisores aí de todos esses números. Ah lá, reparem. O 29, o 41 e o 23 só possuem dois divisores. Já o 57 possui 4 divisores. Então, ele não é número primo. Acertou? O perímetro de um triângulo equilátero é 54 centímetros. Quanto mede seu lado? E aí? Sabe essa? Perímetro. Ó, alternativas: 18, 27, 20 ou 16. Perímetro é o quê? A soma de todos os lados, né? Então, qual vai ser a resposta? O perímetro de um triângulo é 54, ou seja, todos os lados juntos é 54. Quanto mede o lado? E aí? Bom, respondendo, você já pensou aí? Basta dividir 54 por 3, né? Já dei a dica lá na outra questão.
54 dividido por 3, porque eu tenho 3 lados e a soma deles é 54. Então, nós vamos ter 18. Letra A. Acertou essa? Vamos para a próxima. Nona questão. Quanto é 8 mais 8 dividido por 8? E aí? Uma questão simples, mas tem muita gente que erra. Olha só. Gabarito. Ou 1, 2, 9 ou 10. Pensa aí um pouquinho. Como que eu faço essa expressão numérica bem curtinha? Pensou? Bom, bora responder, né? Bom, nós temos que fazer aí, a gente tem a soma e a gente tem a divisão. Obrigatoriamente a gente faz a divisão primeiro, né? Divisão e multiplicação a gente faz antes de soma e subtração. Então, se você fizer aqui, ó, 8 mais 8, 16 dividido por 8, você vai achar 2 e vai errar. Tem que fazer primeiro a divisão. Então, ó, repetiu o 8 aqui, ó, e 8 dividido por 8 dá 1. Então, 8 mais 1, 9. A resposta, então, letra C. Ok? Vamos para mais uma questão. Questão 10, eu pergunto o seguinte: quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Isso aí, acho que você lembra, hein? Isso aí é fácil. 90 graus? 280 graus? 180 graus? Ou 360 graus? Diz aí para mim. Quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Todo mundo junto dá quanto? E aí? Bom, coloquei aqui a figura para lembrar vocês. Se eu penso nos 3 ângulos aqui, a gente pode até levá-los aqui para cima, né? Ó, pegar esse ângulo B, colocar aqui o ângulo C, porque aí, ó, os 3 juntos, eles são suplementares, né? Formam 180 graus, tá? Formam um ângulo raso. Então, acertou. Quem falou? Letra C. E esse foi o vídeo de hoje, o primeiro simulado aqui do canal Somatize. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o joinha, fala que quer mais um simulado, simulado 2, o 3, o 4, vou fazendo para vocês para testarem o conhecimento, tá? De qualquer forma, não esquece de colocar aqui quantas você acertou aqui nos comentários, tá ok? Um super beijo e tchau!